que o teu reino vem. Nossa fé está em nosso Deus. Que se abram os céus, vamos. Que o teu reino vem. Vamos, igreja. Nosso Deus, que se abram os céus. Que o teu reino vem. Vamos. Nossa fé está. Oh, que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover a nossa fé. Grande Deus, que os céus fechados se abram. Oh, grande Deus. Quantos podem levantar a sua mão e dizer glória a Deus? Tome assento, por favor. La rachoricandaramassubri. Aleluia. Que barulho gostoso, não é? Barulho gostoso de glória a Deus e aleluia. A todos que estão conosco pelas mídias, pelas redes sociais, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Não, da mídia. Vocês também, meu crente não pode ouvir paz do Senhor, que já sai falando amém. Estou para ver um povo na terra que gosta de falar amém, mas igual crente, nunca vi. Que coisa boa. Queridos, uma honra ter todos vocês conosco. Seria tão bom agora, gostoso, que todos os adolescentes pudessem, só agora, pegar o seu telefone celular e você pudesse enviar o link deste culto para uma amiga, para um amigo. Tá certo? Alguém da escola, que você possa neste momento evangelizar e diga para ele assim: entre agora, porque Deus vai falar contigo. Manda agora uma mensagem para uma amiga. Peraí, eu estou aqui, cara. Enquanto eu parabenizo a equipe que está trabalhando, enquanto vocês estão fazendo isso, eu quero parabenizar o irmão Lucas, a sua esposa, Fernanda, um casal tão querido, que tem disponibilizado de tempo, de muito esforço, de muito carinho, por esses adolescentes. Agradeço a Deus pela chegada do Oséias e da nossa querida Pamela, e um casal também muito querido, que tem dado da sua vida para esta obra. Agradeço também a Deus pela comunhão com o pastor Juvenal, pastor dirigente dessa igreja, um dos nossos dirigentes do setor 70. Eu tenho uma honra muito grande em poder compartilhar com os nossos dirigentes de congregação um bom relacionamento, e sempre digo para eles que ninguém faz nada sozinho. Infeliz daquele que pensa que é alguém. O dia que você pensar que você é alguma coisa, é o dia da sua queda, é o dia do seu fracasso. Então que bom a esses novos líderes que estão nascendo, grupos de músicos, regentes, todos vocês. Nunca pense que porque você tem uma voz bonita, você é indispensável no grupo e o grupo morre se não tiver você. Não pense isso. Deus te deu uma voz bonita para adorar o nome dEle, para se unir com a voz de um outro jovem, de um outro jovem, de um outro, e assim nós somos um corpo e formamos o corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Já fizeram?
Sim? Sim? Aqueles que quiseram fazer, né? Então tá bom. Então agora você coloque o seu celular, se você não tiver necessidade de responder nada agora, não tiver com nenhuma urgência em casa, então você pega o seu celular agora e desliga ele para não tentar. Tá certo? Deixa ele no cantinho, põe dentro da bolsa as meninas. Os meninos, desliga e põe no bolso e não põe no vibra. Porque se vibrar, você vai querer atender. Então não deixa ligado. Tá bem? Glória a Deus. Pastor Juvenal, uma honra estar com você de novo na nossa congregação. Abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel. Segundo Crônicas, capítulo de número 34. De Segundo Crônicas. Glória a Deus. Parabenizo toda a equipe. Está muito linda essa camiseta de vocês. Parabenizo o tema que vocês escolheram para este evento. Hoje é a abertura ou já teve ontem? Hoje é a abertura. Ah, que bom. E amanhã encerra. Que bênção. Então eu vim no dia certo. Todos acharam, amém? Diz assim o texto. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 10º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. E derribaram perante ele os altares de Baalins e cortou as imagens do sol que estavam acima deles, e os bosques, e as imagens de escultura e de fundição, quebrou e reduziu a pó, e o espargiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado, e os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, e de Efraim, e de Simeão, e ainda até Naftali, em seus lugares assolados ao redor. E tendo derribado os altares, e os bosques, e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo cortado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Amém? Este moço por nome Josias, ele, na verdade, nós estamos falando de uma criança. Quando eu estava orando, buscando algo de Deus, pensando nesse tema, o Espírito Santo do Senhor colocou a pessoa de Josias e o exemplo de Josias no meu coração. Josias era uma criança de 8 anos de idade. Aqueles que estão aqui, que não conhecem esse texto bíblico, eu quero somente trazer à sua memória o que diz o contexto dessa história. Josias, ele tinha como avô Manassés, e o seu pai era Amon. Manassés foi um rei de Israel terrível. Manassés, ele fez tremendas atrocidades e ele levantou muitos ídolos para que o povo, a nação de Judá, adorasse no lugar do Senhor Deus Todo-Poderoso. E aquilo entristeceu muito o Senhor. Manassés morreu e foi um rei que trouxe muitos pontos negativos, que nós não queremos aqui tomar tempo falando disso. O seu pai Amon
quando você pensa que o pai vai fazer uma coisa melhor que o filho, ou melhor, o filho vai fazer uma coisa melhor do que o pai fez, o filho Amon complica a coisa. Filho, por favor, baixa um pouco esse teclado, o seu tá me atrapalhando. Toca bem baixinho, por favor. Obrigado. O filho começa a fazer coisas que começam, todos pensavam agora, o filho vai fazer alguma coisa boa, porque o pai só fez desgraça. E o que acontece é que Amon, ele fez coisas ainda piores do que Manassés havia feito. Ele cria mais ídolos, e ele faz com que a nação de Israel inteira se prostre diante daqueles ídolos. Ele leva o povo a se distanciar da presença do Senhor. E não deu outra, esse moço também faleceu. E agora, quando ele vem a falecer, isso acontece antes do tempo, diz o texto no versículo 23 do capítulo 33, se vocês estiverem com a Bíblia aberta, mantenha a sua Bíblia aberta, diz assim: mas não se humilhou perante o Senhor. Ele não se humilha, ele não se constrange diante do Senhor. Ele conspira contra os servos. E agora a nação de Israel está completamente confusa. Boa parte da nação de Judá adorando a outros deuses. A ira do Senhor estava sobre o povo. E quem é que vai reinar? Porque se o pai Amon vem a falecer, havia naquele momento um costume e uma hierarquia de que o filho homem reinasse no lugar. Seria o subsequente. Só que o que acontece? Josias tinha 8 anos de idade. Tem alguém aqui com 8 anos? Tem alguém aqui com 8 anos? 9? Você? Você tem quantos anos? 9? 9 anos. Fique em pé, por favor, filha. Fique em pé. Olha aqui o outro. Quantos anos você tem? Você? 9? 9. Imagine um garoto. Obrigado, filha, pode sentar-se. Imagine um garoto de 8 anos ou 9 anos de idade. Olha a altura desse cidadão. Vem cá. Você vai me ajudar a pregar. Olha a altura. Qual o seu nome? Gabriel. Gabriel. Vem cá, Gabriel. Olha a altura do Gabriel. 9 anos de idade. Uma criança. Pegaram um garoto desse e colocaram ele sentado no trono de Judá. Vai lá e senta no trono. Fica aqui no trono sentado. Aí. Pegaram o Josias e colocaram num trono. E de repente um menino, que naquela época, contextualizando, estava brincando de carrinho de rolemã, brincando de pega-pega, brincando de esconde-esconde, brincando de manamula, cobra cega. É do tempo de alguém aqui essas brincadeiras? Se é do seu tempo, você está com RG já avançado. Mas brincando de FIFA, jogando um play, tiraram o menino da sua infância e colocaram o menino sentado no trono. O que me chama a atenção eram as referências de Josias. E é sobre isso que eu quero falar. As referências de Josias. O que um garoto de 9 anos vê em casa, ou de 8 anos, vê em casa, tão forte, que seja o suficiente, que lhe traga um senso de responsabilidade, que alguém chame esse menino e ele, sem chorar, sem espernear, sem sair correndo, ele simplesmente obedece os anciãos e se assenta no trono de Judá e começa a reinar.
E manda um, e manda outro. E olha o que diz o texto. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E ele andou nos caminhos de Manassés ou nos caminhos de Amon. É isso que está escrito? O que está escrito? Ele andou nos caminhos de quem? De Davi. De Davi, alguém falou aqui. De Davi, seu pai. Então, eu encontro alguns exemplos muito importantes nesse texto. Que Josias, ele não seguiu os exemplos, ele não segue os exemplos do avô. Ele não segue os exemplos do pai. Ele não toma o avô como referência. Ele não toma o pai como referência. Ele toma naquele tempo já a memória de Davi. Como Davi adorava. Como Davi cantava os salmos. Como Davi entrava na presença do Senhor. Como Davi havia reinado. Como Davi havia feito as coisas diante do Senhor. Como Davi, ele cometeu os seus erros, mas como Davi também se humilhou na presença do Senhor. O menino trazia na memória dele e no seu coração um referencial diferente. Então esse texto nos deixa um ensinamento maravilhoso. E uma pergunta que eu quero te dizer. Porque nós temos, infelizmente, nós temos membros da nossa igreja, e meninos e meninas, e muitos que estão crescendo sem os pais. Outros que nem conhecem o pai. Outros que talvez foram rejeitados pela própria mãe. Nós temos em nossas igrejas pessoas que são filhos de pessoas delinquentes. Filhos ou filhas de mulheres, de mães, de mulheres de vida fácil. E o que me chama a atenção é que um garoto... Você quer voltar para ficar do lado da mamãe? Quer? Fica à vontade. Então você vai ficar triste. Ah, é o filho. Ah, então vem aqui, vem cá. Senta ali no trono. Você vai reinar. Senta na minha cadeira ali. Senta aí. Pastoreia aí. Isso. Ai, ai. Que referência que esse menino toma. Ele vê o pai encaminhando o povo para adorar a outros deuses. Mas dentro do seu coração, ele começa a olhar para Davi adorando. E o povo e a nação de Israel adorando. E ele olha porque o que o pai está fazendo. E ele tem um senso de julgamento que ele consegue escolher o caminho para a vida dele. Aleluia. Me permita fazer uma pergunta a você. Quem são as suas referências? Quem você tem tomado para a sua vida como referência da sua vida? Será que lá na escola a tua referência é aquela menina que beija todos os meninos? Será que lá no seu bairro, onde você vive, a sua referência tem sido aquele camarada que parece o bobo da corte, ou que está sempre bem com a turma, com todo mundo? É o teu melhor amigo. Talvez a sua referência é com aquela referência daquela moça que vive se envaidecendo. Parece mais uma Cleópatra, que fica sempre se embelezando, sempre se preparando, sempre se produzindo. E daqui a pouco, quando você pensa que não, se você escolhe uma pessoa dessa como a sua referência, daqui a pouco você está entrando no caminho que ela está entrando. Então, quais são as suas referências? Talvez você diga, olha pastor, lá em casa a situação é pesada. Eu escuto às vezes meu pai falando palavras pesadas para minha mãe, ou minha mãe brigando, é um pé de guerra, a situação é complicada, ok?
Se você tomar isso como referência, daqui a pouco você estará falando essas palavras pesadas para os outros que virão e que estão se aproximando de você. O que eu amo nesta palavra é que Josias não tomou exemplos na vida do seu avô, na vida da sua família, mas ele buscou um referencial. E eu quero te dar um conselho nesta noite. Todos nós somos, o nosso maior referencial é Cristo. Mas nós precisamos na terra sim, de referenciais. De alguém que você escolhe para dizer, eu quero ser um homem de Deus como aquele cara. Eu quero pregar como aquela pessoa. Porque isso não é errado, Eliseu fez isso. Chegou para Elias e disse, eu quero porção dobrada do Espírito de Deus que há em você. Eu quero ter essa chama. Eu quero estender a minha mão, eu quero orar e descer fogo do céu ou do Senhor. Eu quero estender a capa e eu quero ver o Jordão se abrir também. Quem são os teus referenciais? Porque se você estiver buscando referenciais da terra, você daqui a pouco está se parecendo como eles. Glória a Deus. Eu me recordo que na idade do Gabriel, eu congregava na congregação de Vila Eutália, lá na Vila Carrão, na zona leste de São Paulo. Quando eu nasci, os meus pais eram dessa congregação. A congregação, ela pegava da parede inteira, até aqui. Era isso aqui a congregação. Era mais ou menos do tamanho da nossa congregação lá de Cristal Parque 4. Um pouquinho maior. E eu me lembro que naquela época nós não tínhamos grupos de adolescentes. Então eram jovens e adolescentes. Então a gente juntava crianças, não tinha quase crianças. Juntava crianças, adolescentes, jovens, tinha gente grande. E eu dobrei os meus joelhos, eu dobrava os meus joelhos para orar do lado de pessoas mais adultas do que eu. Com isso, eu fui tomando gosto de aprender a orar. Então eu dobrava os joelhos e já com 8 anos de idade, eu ficava 30 minutos, 45 minutos de joelhos dobrados orando com eles. Porque a pegada dos camaradas não era brincadeira, eles oravam muito. Daqui a pouco, quando eu pensei que não, eu estava com um punhado de folheto e estava com eles no meio da praça pública, ali perto da Manchester, ali na Zona Leste, distribuindo folheto e falando de Jesus. Por quê? Porque eu estava com referenciais que falavam a língua diferente, falavam a língua da palavra, se direcionavam pela palavra, primavam pela adoração, primavam pelo louvor, primavam pela glorificação ao Senhor. Então eu aprendi a não estar no culto de boca fechada. Porque o Enoque sentava do meu lado e falava assim, no meio do culto, o culto vazio, parece que estava frio, o pastor não estava pregando, ninguém estava cantando, o Enoque levantava a voz, ele tinha um vozeirão, ele era fortão, para não falar gordão, ele era fortão, aí ele falava assim, glória a Deus! E eu aprendi. E vira e mexe, o Enoque estava caladinho, eu, com a vozinha. Referenciais. Primeiro conselho da palavra para vocês nesta noite. Adolescentes, referenciais. Poxa, pastor, estou andando com uma menina que está dose. O Instagram dela é podre. O Face dela é só mostrando o corpo. Sai fora dela. Não é referencial para você. Ah, pastor, mas ela é crente. Pode estar na igreja. Não é referencial para você. Porque crente até o diabo é. E estremece.
Agora, servo é só quem serve a um Senhor. E quem se submete a esta palavra. E aí você pode dizer que você é servo. Porque senão você não passa de um mero frequentador de reuniões em igrejas. Hoje você está aqui, amanhã você está lá, daqui a pouco você está na Batista, daqui a pouco você está na Presbiteriana, daqui a pouco você não tem raízes. Não finca raízes, não se estabelece. Então esta palavra ela é muito importante. Primeiro conselho dessa palavra, glória a Deus, escolha os seus referenciais. Se não forem referenciais bons dentro de casa, os primeiros que vocês devem escolher são os pais. Pastor, mas meu pai não dá não, minha mãe não dá não, então sai fora. Faça como Josias, ele foi buscar alguém que adorava de verdade. Ele foi buscar alguém que glorificava a Deus de verdade. Aleluia. Busque alguém. Busque uma amiga que você possa chegar para ela e mandar um WhatsApp para ela e falar assim: ora por mim nessa semana. Eu estou sendo tentada, eu estou passando por lutas. Eu estou tendo maus pensamentos, ore por mim. Pessoas que caminhem com você até o altar da oração. Pessoas que possam dobrar os joelhos com você e clamar e fazer um jejum por você. Aleluia. Eu estou falando aos adolescentes, mas essa palavra é para a igreja, é para nós. Talvez os teus referenciais estão te afastando da presença do Senhor. Mas busque pessoas, busque referenciais que você possa, aleluia, ser levado à presença do Senhor. Glória a Deus. Josias não cai nos hábitos e nos conselhos, nem do avô e nem do pai. Josias não escolhe como referencial os seus familiares. Jesus é o nosso maior referencial. Mas Deus ainda preparou pessoas na terra para caminhar junto conosco, para caminhar junto com você e te ajudar e te aconselhar. Não faça assim. Não vai por esse caminho. Não se relacione com esta pessoa. Glória a Deus. Não se relacione com esse rapaz. Que coisa terrível são os referenciais, irmãos. Antes, na época em que eu casei, eu me recordo que antes de eu casar, minha esposa fez o chamado chá de cozinha, não é? Lembra do chá de cozinha? O que era um chá de cozinha? As mulheres se reuniam, iam na casa de alguém elegia, franqueava a oportunidade de fazer um chá de cozinha. E ali as pessoas levavam pregador, levavam um talher, brincavam, levavam, panela, davam presentes, tábua de bater carne, bater bife, aquele rolo de amassar massa de macarrão. Era isso, sempre foi isso. Uma roupa, dando uma roupa de presente, comprava um travesseiro, cada um dava uma coisinha, a pessoa já tinha um enxovalzinho para começar a vida. Era assim ou não era? Sabe o que os jovens estão fazendo hoje? Chá de lingerie. Sabe o que acontece com jovens? E eu não estou falando de pessoas fora da igreja. Eu estou falando de meninas da igreja. Eu trato um caso em que, não aqui do nosso setor, mas lá de São Paulo, de uma moça que foi fazer um chá antes de casar, e esse chá era um chá de lingerie. E nesse chá de lingerie, então, peraí, se lá no mundo, todo mundo lá se veste de forma obscena, mostrando o seu corpo, então tá bom, então eu faço um chá, a gente vai, coloca uma roupa íntima, onde todas as meninas estão vendo, a mãe participando também, a sogra participando também. Essas são as referências. Se você tomar isso como referência, lá na frente, no teu casamento, vão te perguntar: e aí, como é que foi a tua experiência? Eu me recordo que antes do nosso casamento, teve um chá de cozinha.
E nós convidamos, minha esposa, que hoje é minha esposa, na época era noiva, convidou uma das nossas irmãs lá da igreja, que é psicóloga e é muito crente. Essa irmã deu uma palavra, e no final da palavra, todas as jovens que estavam ali estavam falando línguas estranhas. Qual é a lembrança que você quer que tenha do teu, sabe, das tuas referências? Quem são as tuas referências? Como é que pode isso? Daqui a pouco os jovens vão fazer despedida de solteiro, tá bom? Para onde que você vai fazer a despedida de solteiro? Quais são as tuas referências? Vai passar uma noite na balada? Tá bom, você não vai fazer despedida de solteiro também na vigília, né? Vai brincar, vai dar risada, vai bagunçar. No meu caso, por exemplo, os meninos da igreja me pegaram. Aí teve um que ainda brincou e falou assim, os caras foram me buscar em cima do púlpito. Era um culto de quarta-feira, meus amigos, na igreja. Eu acabei de pregar. Quando eu acabei de pregar, já tinha um em cada ponta do púlpito. Falaram assim, viemos te buscar para dar uma volta. E me levaram para dar uma volta. Me deram um banho de ovo, pó de café. Depois nós sentamos, rachamos o bico, comemos pão com mortadela, sentado na calçada. Tá bom, você vai falar, nossa pastor, que idiotice. Tá bom, só que é o seguinte, ninguém xingou ninguém, ninguém matou ninguém. Eu senti, tomando ovada, eu me senti importante, porque os meus amigos da igreja se importaram comigo, lembraram de mim. O duro é você não ser lembrado. O duro é ninguém olhar para você. E sabe o que nós estamos construindo em muitas igrejas? E eu quero, em nome de Jesus, que isso seja quebrado na vida de muitas pessoas que estão aqui nesta noite. Existem pessoas que entram no templo e dizem, ninguém me nota. Eu quero entrar sentadinho, ficar quietinho, ninguém está nem aí comigo. Você está errada. Porque este é o momento de você se relacionar dentro da igreja. Os meus maiores amigos, eu tenho 51 anos de idade, eu fiz na idade de vocês amigos que são meus amigos para toda a vida. Eu tenho amigos que eu nasci com eles na igreja, que nós nunca brigamos. Nós almoçamos juntos toda semana. Hoje são casados, hoje são pastores. Por quê? Por causa da referência. Esses mesmos que me deram ovada, também foram aqueles que estenderam as mãos sobre a minha cabeça, e Jesus me batizou com o Espírito Santo. Brincadeiras saudáveis. E hoje, quais são as suas referências? Quem são os seus amigos? São aqueles que enrolam papelote de maconha na sua frente? Quem são as suas referências? São aquelas meninas que fazem carreira de cocaína na escola e você vê elas cheirando aquilo. Essa é a sua referência. Escapa-te por tua vida. Esta noite, na abertura deste congresso, é a noite que o Senhor escolheu para livrar a tua vida. Para te restaurar. Para renovar de novo em você a alegria da salvação. Se você está aqui, está afastado dos caminhos do Senhor, Jesus te ama. Esta noite é uma noite para você. Jesus planejou esta noite para você. Para que você desça desse patamar de arrogância, de prepotência e de pensa que não, é tudo igual. Não, não é tudo igual não. Você se distanciou. Você tomou outro rumo na sua vida. Mas eu quero te dizer que Jesus te ama. Os teus referenciais foram errados. A culpa não é do seu pai, não. A culpa não é da sua mãe, que ainda chora por você. A culpa é sua. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu me afastei dos caminhos do Senhor. Por quê? Por causa dos referenciais. Eu com 12 anos, deixei de andar na igreja, de ter prazer na igreja, e comecei a me envolver com os amigos da escola. Quando eu pensei que não, eu estava entrando no mercado com uma jaqueta para roubar chocolate. Esses dias eu falei na igreja, quanta idiotice que a gente faz.
Eu queria ter essas pessoas hoje para eu poder reembolsar o prejuízo que eu dei para essas pessoas. Eu andava com um prego no bolso, pegava o prego, quando eu via um carro todo bonito, eu enfiava e saía riscando o carro de fora a fora. E dava risadinha, achava engraçado. Por quê? Palhaço, idiota. Porque todos aqueles que se distanciam do Senhor e se unem com pessoas de um péssimo referencial, tomam um caminho de morte. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Caramba, churiando. Caramba, churiando, aramas. Eu não vou conseguir ministrar essa palavra toda, não. Porque eu tenho o capítulo 34 inteiro e 35 para falar, mas eu quero falar coisas interessantes. Sabe o que acontece? Acontece que Josias toma uma atitude. E qual era a atitude? Está no versículo 7 do capítulo 34. Ele derribou os altares dos pais. Ele derribou os altares que Manassés havia feito. Os altares que o seu pai Amon havia feito. Desculpe, o que está tão erguido na sua vida que nesta noite precisa cair por terra? Que altar é esse? Que está acabando com você? É o Netflix? Que altar é esse que está destruindo com as raízes da tua essência de vida? Ah, depois do trabalho eu estou cansado, então eu vou parar lá no boteco do camarada. Tá bom, e depois você vem para a igreja, dá glória a Deus e aleluia. E começa a cantar. No santo do santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Ele vê mesmo. Essa noite Deus te trouxe aqui para tomar um novo posicionamento na sua vida. Essa palavra, ela é uma palavra não de emocionalismo, para você pular. Não, é uma palavra pastoral. Palavra de quem ama. Palavra de quem tem filho. Eu glorifico a Deus que os meus filhos agora, neste exato momento de 20 e de 19 anos, não estão numa balada. Não estão numa discoteca, mas estão trabalhando. Estão na igreja, estão cultuando. Eu estou aqui, mas eles estão adorando. Oh, aleluia. Aí você diz, pastor, mas nunca aconteceu nada. Aconteceu. Aconteceu, mas Deus me colocou no meu lar para corrigir rotas. A vocês, papais e mamães que estão aqui, que já fecharam a boca dizendo, não vou mais falar. A senhora está errada, a senhora precisa falar. A senhora não pode cansar de falar com o seu filho, com a sua filha. Mas pastor, não adianta hoje, assim como não adiantava para mim. Mas teve um dia que a minha mãe falou e eu fui para a igreja. Aquele dia foi o dia da minha libertação, porque eu tive uma mãe que não desistiu de mim. Caramba, xericanda, alabás. Não desista, papai. Não parta para a grosseria. Não parta para o espancamento. Não. Parta para o abraço. Sente com eles. Eu nunca me esqueci o dia que eu fazia muito isso com os adolescentes da igreja. Eu via que o camarada estava meio desvirtuado, eu pegava ele, colocava no meu carro, ia no McDonald's, comprava o McLanche Feliz, colocava e comprava logo 3 batatas para cada um. Por quê? Porque eu sabia que o papo ia ser longo. Então a gente fica, era uma batata e palavra de Deus. Tome batata e palavra. E dentro do carro, às vezes, durava 2 horas. E sabe o que é a minha alegria? A minha alegria hoje é encontrar essas pessoas que estão firmes nos caminhos do Senhor. Foram semeados na palavra. E um dia eu estava passando, eu cheguei em casa, de repente eu chego em casa, aí eu vejo, eu vou passando dentro de casa, está lá meu filho, a bandeira do Che Guevara na porta de casa, do quarto dele. Eu olhei aquilo, eu falei, não, a banana está engolindo o macaco, não é possível. Eu falei, não é possível. O poste está fazendo xixi no cachorro, não é possível. Não, está tudo invertido aqui dentro. Era a minha casa. Se você fosse pai,
você passaria e olharia aquilo e falava assim, nossa filho, que bandeira feia. E entra lá para o seu banho e não está nem aí. Eu falei, não, negão. Chamei ele e falei assim, vem cá, meu. É isso aí que você tem aprendido? Você sabe quem é esse cara? Você sabe o que esse cara fez? Você sabe o que esse miserável plantou do socialismo, do comunismo, do falso socialismo na cabeça das pessoas e dos jovens da época dele? O senhor não sabe, pai. Eu não sei? Então tá bom, me fala o que eu não sei. Porque o jovem, às vezes, é arrogante. E peita o pai. Isso aconteceu na minha casa. E eu falo isso hoje, meu filho, na boa. Ele escuta e ele fala para mim, fala, pai, é o tempo da idiotice do jovem. É o tempo da prepotência do adolescente, que acha que já sabe tudo e teu pai não sabe nada. E você com 12 anos de idade, você é o gostosão. Você é aquele que manda tudo. Não, eu sei. Aí o pai fala, não, já sei. Não vai, não, já sei. Que sabe nada, rapaz. Você não sabe nem o caminho de casa direito. Sabe nada. Pensa que sabe, mas não sabe nada. E eu glorifiquei a Deus, sentei com meu filho com amor. Falei, ô brother, ô filhão, vem cá. Falei, ô filho, vamos para a Bíblia. Falamos da palavra, comecei a falar com ele. Falei, você, filho, você tem promessa do ventre. Não negocia a tua fé. Aleluia. Sabe o que é isso? Referência na escola. Vocês estão passando por isso. Nós estamos numa fase tão complicada, pessoal, aonde vocês, lá na escolinha de vocês, eu tenho certeza que vocês já viram duas amiguinhas se beijando, e vocês já viram dois meninos também se beijando, e parece que às vezes vocês olham isso e falam assim, é normal. Não, não é normal. Paulo diz que nós não devemos nos conformar com este mundo. Este conformar é tomar a forma dele. Não, essa forma deste mundo, ela não serve para vocês. Homem é homem. Deus fez homem macho e o Senhor fez mulher fêmea. Homem casa-se com mulher, mulher deseja um homem, homem deseja uma mulher. Esse espírito está sendo quebrado nesta noite, no nome de Jesus. Não a ideologia de gênero que estão plantando na cabeça dos nossos filhos, como igreja do Senhor. Nós não concordamos com isso, nós não aceitamos isso, porque a igreja, ela é o templo do Espírito Santo. Pastor, e o que eu faço? Se renda. O que eu faço, pastor? Se renda. Renda-se diante do Senhor. E deixa o Espírito de Deus trabalhar na sua vida e no seu coração. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que no conjunto, às vezes no grupo da igreja, a gente vai sendo simpático. Vê o camarada lá balançando a mão e ninguém fala nada. Fala assim, meu amigo, por favor, aqui não é lugar, você quer cantar, você quer adorar o Senhor? Então, por favor, conserte a sua vida, porque o nosso Deus é santo. A Bíblia diz que o afeminado não tem parte com Deus. Pastor, mas por que o senhor entrou nesse assunto? Eu não sei. Quem está dirigindo o culto é o Espírito Santo. Eu não sei, eu não programei falar isso. Mas eu preciso, como pastor, me posicionar e posicionar a igreja. Jesus está voltando. O Senhor vem buscar uma igreja santa, pura, lavada e remida no seu sangue. E se você está fraquinho na fé, Ele está aqui para te renovar nesta noite. Derriba esse altar. Abra mão. Derriba o altar. Porque em nome de Jesus, ninguém aqui vai se perder. Eu disse que ninguém aqui vai se perder. Igreja, nós vamos para o céu. Pastor, mas eu estou afastada, então é a tua oportunidade nesta noite. Volta, porque Deus não te escolheu para você se perder.
eu estou distante, eu estou frio. O Senhor quer assoprar o pavio que fumega e quer te encher com um fogo e uma chama que jamais se apagará. Derriba o altar. Derruba. Como é que eu faço? Derruba, mete o pé nele. Aí dentro do teu coração, aquilo que te atormenta, que você sabe que não está correto, derruba esse altar. Aleluia. Xaramandoricandalabas. Loricalabaxubriandaramasubria. Aleluia, aleluia. Que coisa linda. Diz o texto que ele preparou a casa do Senhor. Depois que ele derruba o altar, sabe o que ele faz? Ele volta para Jerusalém. Por quê? Porque ele vai lá no lugar onde tinha o altar. Mete o pé nele. Porque para meter o pé no altar, você tem que ir até onde ele está. Sim ou não? Adianta ficar com meditação? Altar cai, altar. Não vai cair. Você vai lá para o namoradinho que está acabando com você e diga, acabou, filho. Você vai lá para aquela amiga, você vai ligar para ela e fala assim, filha, desculpa, eu quero ir para o céu e você está seguindo outra rota, então acabou por aqui. Isso é derrubar o altar. Isso é mudar. Aleluia. Foi o que eu fiz. Quando eu aceitei a Jesus num sábado à tarde lá no Belém. Depois, acho que umas 2 horas depois que eu cheguei em casa, a frente da minha casa estava lotada de amigos. Eram os caras que já tinham preparado a matinê. Naquela época era matinê, era baile nas casas, né? Não tinha discoteca, essas coisas. Era tudo nas casas das pessoas. A gente fazia turma, a gente, né, ia para casa, montava luzes, todo mundo ali. Sabe o que aconteceu? 2 horas depois, os meus amigos estavam na porta de casa. E aí, Davizão, vamos lá. Vamos lá na casa da fulana, então, não sei o que. Eu falei, ó, cara, não dá. Por que não dá? Eu falei, ó, porque a partir de hoje, se vocês quiserem me encontrar, eu vou estar lá na rua Conselheiro Cotegipe, número 273, lá no Belém. Por quê? Que lugar que é esse? Eu falei assim, é a igreja. Que igreja? Eu falo, Assembleia de Deus. A partir de hoje eu sou crente em Jesus Cristo. Chega. Não, parou, chegou aqui, para. Tenho 51 anos, isso foi com 13 anos para 14. Sabe quantos desses meus amigos voltaram lá na igreja para me visitar? Nenhum. Outro dia eu estava voltando da ceia, todo de paletó, gravata, com a minha esposa, meus filhos e tal. Quando eu estou chegando num restaurante para almoçar, eu vi um com cabelo na cintura. Porque, para quem não sabe, eu também era roqueiro. Olha. Eu sabia cantar todas as músicas de Black Sabbath, CDC, Kiss. Cantava tudo de cor, essas desgraças. Aí ficava ainda dentro do meu quarto balançando a cabeça. Dá para imaginar uma cena dessa? Não dá, né, para imaginar, né? Não dá, né? Pois é, mas eu vivi esse tempo de idiotice. E hoje eu fico adorando. Quem já pisou no santo do santo, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Vamos, quem já pisou e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus.
Escute. Continua. Você mudou o hino? Pablito. Capítulo 35. Aleluia. Capítulo 34, versículo 27. Como o teu coração se enterneceu, e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Aleluia. Versículo 14. Versículo de número 18. Além disso, Safão, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. Diga assim: eu preciso reencontrar o livro desta lei. Quando ele derrubou os altares e ele começou a limpar a casa do Senhor, sabe o que ele encontrou que estava escondido e perdido? O livro. Os papiros escritos por Moisés. O livro da lei do Senhor perdido dentro da própria casa dele. E ele traz este livro. A profetisa Uda profetiza sobre ele e diz: porque você se humilhou na presença do Senhor, eu, o Senhor, tenho te ouvido. Eu, o Senhor, te exaltarei, e você não vai padecer os problemas que estão impostos sobre esta geração. Será que a palavra no meio da mocidade, no meio dos jovens, dos adolescentes, por que tantas coisas? Porque a palavra está perdida. Por que a gente se perde? Porque perde a palavra. Por que a gente começa a andar com pessoas que estão nos levando para o caminho mau e a gente não quer e pensa que está tudo certo? Não está tudo certo. Perdeu a palavra. É só pela misericórdia do Senhor. Sabe uma última coisa? Eu disse que não ia dar para ministrar essa palavra toda. Quem sabe um dia na sede a gente come ela todinha. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção? É que, olha o que está escrito no capítulo 35, no versículo de número 16. Eu termino. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia. Ou seja, tudo no templo estava parado. Por quê? Porque os oficiais estavam parados. Quando você para, deixa eu te falar uma coisa. Se você cantava na presença do Senhor, adorava a Deus e não adora, parou o ofício, parou o serviço, interrompeu um tempo, interrompeu uma fase da sua vida. E o que Deus faz conosco nesta fase que nós nos distanciamos? Ele congela o tempo. Está congelado o tempo. Você sai da presença do Senhor, mas Ele é tão amoroso e tão misericordioso que Ele não retira a sua promessa. Ela continua lá, só que ela está congelada, até que você novamente se reposicione. Quantos entendem essa palavra? Aconteceu assim com Moisés. Com Moisés, Deus congelou o tempo por 40 anos. Para que Deus tirasse a nação de Israel do Egito e usasse a Moisés, Moisés não tinha nada que matar aquele egípcio. Ele matou porque ele quis. Ele meteu a mão no cara e matou o cara porque ele quis. Aquilo não foi coisa de Deus, não. 40 anos ficou congelado o tempo, mas a promessa de Deus estava sobre Israel. A promessa de Deus está sobre a sua vida.
As lágrimas de uma mãe têm muito valor no céu. Tem muita gente que chorou por você e hoje você está aqui. E eu quero dizer que todas as promessas de Deus para a sua vida estão congeladas, aguardando o posicionamento teu. Olha o que acontece. E os filhos de Israel que ali se acharam, celebraram a Páscoa, naquele tempo e a festa dos pães asmos durante 7 dias. Olha o que diz aqui no versículo 18, e eu termino. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. Nem nenhum reis de Israel celebraram, nem Josias e os sacerdotes, os levitas e todo Judá e Israel que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. Sabe quantos anos Josias tinha nessa época? 26 anos de idade. O que acontece? A festa tinha acabado. Não tinha mais festa. Não tinha mais culto. Não tinha Páscoa. Não tinha celebração. Quando Josias reforma o templo, quando ele coloca as coisas no seu devido lugar, sabe o que ele faz? Ele faz festa. Ele volta a celebrar a Páscoa. Sabe o que ele faz? Da sua própria fazenda, ele escolhe 3.000 bois. Ele não pediu um boi para você. Eu vou fazer, na igreja tem muito disso, né? A gente vai fazer uma festa, fala assim, me ajuda a fazer, me empresta 10, o outro fala, me dá 20, o outro fala, me dá 30. E vai pegando as coisas dos outros para fazer, né? Josias não fez isso. Eu quero fazer uma festa para o Senhor, eu vou pegar daquilo que eu tenho. Eu vou fazer festa com aquilo que eu tenho. Aleluia. Sabe o que o Senhor me diz? Aleluia. Eu estava essa tarde olhando essa palavra e o Senhor fala ao meu povo. Existem muitos irmãos que simplesmente pararam de fazer festa. Pararam. Parou de rir. Parou de se alegrar. A crise, os problemas que aconteceram nesses últimos 2 anos tomaram conta da tua vida. Problemas que você vê em casa tomaram conta, você não faz mais festa. Você era tão alegre, você era tão feliz. Fazer festa, não precisa falar, pastor, o senhor quer que eu chame todo mundo aqui para minha casa? Não. A festa de estar em roda da mesa em casa, de poder se assentar em família. Tem gente que aqui come dentro do quarto, porque não tem comunhão com o irmão, não tem comunhão com o pai, não tem comunhão com a mãe. Come na sala, come no quarto, come no carro. Chega mais tarde em casa, porque não quer ver ninguém. Ei, o Senhor te chama para voltar a fazer festa. O Senhor te chama para voltar ao convívio da mesa. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, ama pela glória, a glória de Deus. quem já em outro lugar, não sabe viver. Fique de pé e adore. Clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Enquanto os músicos continuam adorando o Senhor, eu quero, em nome de Jesus, abrir uma oportunidade nesta noite. Uma oportunidade àqueles que estão conosco pelas redes sociais. Uma oportunidade para aqueles que estão aqui nesta noite. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, essa é a sua oportunidade. Se você foi convidado por um irmão, uma irmã, um parente para estar aqui,
E talvez você precise tomar uma posição diante do Senhor. Eu não preciso saber o que aconteceu ou por que você se afastou. Não quero saber. Eu só quero te dizer que Jesus te ama. E quando você tomar uma decisão por Cristo nesta noite, o Senhor vai restaurar a alegria de salvação em você. Se você estiver nas redes sociais, você pode colocar uma mensagem aí, um hashtag: estou voltando para Jesus, eu quero voltar para Jesus. Mas se você estiver aqui e quer receber a Cristo como teu Salvador, e quer voltar para os caminhos do Senhor, aonde você estiver, dê um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Se você estiver do lado de alguém e quiser ajudar esta pessoa, convide esta pessoa e diga: Jesus te ama. Nós vamos orar por você. Aleluia. Volte para Cristo. Volte para Cristo. É sua noite. Enquanto nós adoramos ao Senhor, eu me rasgo. Eu me rasgo por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença aumente. Fogo, não temerei. Na tua Vamos, convida. graça de glória, Vamos. eu entrarei. Volte para Jesus nesta noite. Volte para Jesus nesta noite. Oh, quem já pisou, oh, em outro lugar, e onde estiver, eu sei que tem pessoas nessa noite. Eu espero você. Aleluia. Aleluia. Salva Jesus. Salva Jesus. Salva Jesus. Enquanto você se decide, enquanto você toma decisão no seu coração, sabe, o dia que eu voltei para Jesus foi um dia que eu tomei a minha decisão. Filho de crente não é crentinho, filho de pastor não é pastorzinho. Você precisa tomar a sua decisão. Mas pastor, e aqueles meus amigos, e aquela vida, e isso e aquilo? Olha, não se preocupe com isso agora. A primeira decisão você precisa tomar. O que eu tenho que fazer? Renda-se e diga para o Senhor: rendido estou, rendido estou. Enquanto você toma decisão no teu coração, eu sinto de orar pela vida de pessoas, irmãos, irmãs, adolescentes que estão aqui. Eu não sei quais são os altares. Sabe o que me chamou a atenção? O que me chamou a atenção, vem filha, vem, vem cá, vem cá, vai ficar tudo bem. Vem. E onde estiver, vem cá. Uma pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, vamos pela glória, a glória de Deus.
essa palavra tem falado ao teu coração. E você precisa de um renovo do Senhor na sua vida. Sai do teu lugar e vem à frente. Adolescentes. Oh, Santo. Vem. O Senhor te restaura nesta noite. Oh, Santo, quem já pisou, Santo dos santos, em outro, Jesus pode te batizar com o Espírito Santo. Aqueles que nunca falaram em línguas estranhas, abra sua boca e comece a falar em línguas estranhas agora. Seja batizado, seja cheio. Em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, pela glória, a glória de Deus. Canta aquele hino, és o fogo no monte. Aleluia, aleluia. Vocês adoraram o Senhor com este hino, Sara. Pega o microfone e me ajuda. Dá um tom para mim. Que tom que é? És o... Muito baixo. Aumenta. És o fogo no monte, da água ao deserto, espírito de vida para os ossos secos. Senhor, te pedimos, te manda aqui outra vez. És a força e defesa contra os inimigos. És meu alimento, tu és o pão vivo. Senhor, Te pedimos, se está voltando. aqui outra vez. Santo Espírito, venha mover. Santo Espírito, A Edilene está voltando para Jesus. A filha dela está abraçando ela. Que lindo! Santo Espírito, Igreja! venha mover. Oh, venha mover. Santo Espírito, venha mover. Sim, sim, nós cremos, teu poder tudo pode
Adore! venha mover. Se nós cremos, se nós cremos, se nós cremos, teu poder tudo pode fazer. Tá voltando? Se nós cremos, Santo Espírito vem. Se nós cremos, se nós cremos, teu poder tudo pode fazer. Se nós cremos, Santo Espírito vem. Estenda suas mãos para cá. Deixa eu fazer uma pergunta. Desses adolescentes que estão aqui, tem algum pai ou alguma mãe aqui? Se tem algum pai dos adolescentes que estão aqui, sai do lugar, vem aqui abraçar o filho. Sharamandori, há um mistério de Deus nisso. Sharamandarabacomanácia. Vem cá, mamãe. Haramacherianda. Isso. Oh, essa é sua? Haramacheri. Isso, papai. Oh, vem cá, filhinha, vem, pai. Vem cá. Vem, pai. Sharamandorianda. Nós cremos, sim, nós cremos. Teu poder tudo pode fazer. Sim, nós cremos, Santo Espírito vem. Se nós cremos, teu poder tudo pode fazer. Se nós cremos, Santo Espírito vem. Se nós cremos, teu poder tudo pode fazer. Se nós cremos, Santo Espírito vem. Se nós cremos, teu poder tudo pode fazer. Se nós cremos, Santo Espírito vem. Santo Espírito venha mover. Santo Espírito venha mover. Santo Espírito venha mover. Santo Espírito venha mover. Aleluia! Se nós cremos, Teu poder tudo pode fazer. se nós cremos, Santo Espírito vem. oh, aleluia! Se nós cremos, Teu poder tudo pode fazer. se nós cremos, Santo Espírito vem. Senhor, estenda as suas mãos para cá. Senhor, neste altar há muita quebra de grilhões. Neste altar existem vidas recomeçando literalmente contigo. Neste altar existem pais fazendo aliança com seus filhos. Existem filhos fazendo aliança com seus pais. Neste altar, Senhor, existem pessoas se rendendo a Ti e voltando para os Teus caminhos. Ah, Senhor, toma esta moça.
Escreva o seu nome novamente no teu livro. Salva, regenera, transforma. Aqueles que estão agora voltando para ti neste lugar. Sarabaxobricanda. Perdoe os pecados, perdoe as falhas, e que eles possam ser colunas na tua casa. Lava no teu sangue. Senhor, em teu nome, renova a vida desses adolescentes, renova a vida desta igreja, renova a vida de Isaura 1, do setor 70. Senhor, manda um avivamento no nosso meio. Batiza com teu Espírito Santo nesta festa. Transforma vidas. Senhor, abençoa-nos em ti, porque nós confiamos na graça do teu poder. No nome de Jesus, nós te pedimos, e em nome de Jesus, nós te glorificamos. Aleluia, aleluia. Se você puder, olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diz: derruba o altar, derruba os altares. Aleluia, volte a fazer festa, volte a fazer festa, volte a fazer festa, volte a glorificar, volte a exaltar, volte a enaltecer, volte a enaltecer, volte a exaltar o Senhor. Vamos! Se nós cremos, teu poder tudo pode fazer. Se nós cremos, Santo Espírito vem. Se nós cremos, teu poder tudo pode fazer. Se nós cremos, Santo Espírito vem. Volte ao seu lugar. Volte ao lugar de vocês, por favor. Se nós cremos, Volte aos seus lugares. teu poder tudo podes fazer. Se nós cremos, Santo Espírito vem. Amém, glória a Jesus. Que bênção maravilhosa. Quantos